Querido amados irmãos, me chamo Eduardo Santos, que Deus trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive com Deus, de um sonho. 3 meses depois, ia fazer 3 meses depois que eu tinha me convertido. Eu fui na Manaus Moderna fazer umas compras para casa e lá encontrei um irmão lá, um conhecido que era da capoeira também, ele era mestre de capoeira, mas também era ligado ao candomblé. E a gente começou a conversar, eu e ele, né? E ele disse, eu abandonei também o candomblé, estou afastado de tudo aquilo lá que eu participava. Hoje eu tenho Deus como meu único Senhor e Salvador, né? Ele falou a palavra Deus. E ele disse assim, eu também guardo os mandamentos de Deus. E eu fiquei feliz porque eu estava numa igreja que guardava os mandamentos de Deus. Satanás mandou guardar por mais de 30 anos o domingo, que o domingo era da minha família. E eu acabei, quando eu me converti, eu vi na Bíblia, mas não tinha conhecimento, que tinha que guardar o sábado, né? Mas eu já entrei guardando o sábado, porque Satanás mandava guardar o domingo, que Deus manda guardar o sábado, eu vou guardar o sábado, que faz parte que é o 4º mandamento, né? E eu sei que a conversa foi se alongando, ele perguntou que eu sabia de qual os 10 mandamentos, eu disse que não, que eu estava recém-convertido, não conhecia muita coisa da igreja, da palavra de Deus, não tinha conhecimento profundo, tá? Né? Mas eu estava com o ouvido bem atento para ouvir e entender, né? E depois buscar saber para ver que aquilo lá conferia, né? Que era verdade ou não. Ele começou a recitar os 10 mandamentos para mim, todinho, memorizado, falando sobre os 10 mandamentos. Depois ele falou que ele era descendente de Abraão, né? Aí depois ele começou a falar sobre o Novo Testamento. Ele disse que não acreditava no Novo Testamento, a igreja lá dele, ele só criou no Antigo Testamento. E ele começou a falar mal do Espírito Santo, que o Espírito Santo, o Novo Testamento não falava a verdade. Como é que um espírito que diz que não adulterarás e ele vai e faz um filho na Maria, né? Mãe de Jesus. E ele começou a falar ali, ele falou tão mal, depois ele começou a falar mal de Jesus, ele começou a falar mal do Novo Testamento, aí eu disse, e aquilo foi me dando uma raiva dentro de mim, no meu coração. Eu digo, não acredito que Deus me enganou. Eu já fui enganado por Satanás mais de 30 anos, agora Deus me enganou. E eu sei que eu saí com aquilo lá muito chateado nesse dia da feira. Eu até nem fiz mais o resto das compras, vim embora para casa com raiva. E eu comecei a orar, dizendo, em guerra com Deus. Eu disse, Senhor, o Senhor está me enganando, eu não aceito ser enganado, né? O Senhor tem que me mostrar qual é a igreja verdadeira. E eu não vou mais aceitar estudo de nenhum dos irmãos, não vou ouvir mais a palavra e também não vou mais para essa igreja, enquanto o Senhor não me mostrar qual é a igreja verdadeira. E que o Senhor não me mostrar a igreja verdadeira, eu não vou, sabe? E o Senhor vai ter que me mostrar, porque o Senhor me trouxe, o Senhor não vai me enganar. E eu orei, mesmo angustiado, entrei em guerra nesse dia com Deus aqui em casa e acabei dormindo. Quando foi de madrugada eu sonhei que eu estava ali na estrada da Alphaville, nessa mesma noite, né? E de repente lá ainda não tinha nem comprado o terreno da igreja, né? Aí eu estava andando ali naquela estrada ali do Alphaville, logo depois do terreno, quando vai entrar ali para o Fetra Mais, e de repente Deus desceu do céu. Ele começou a descer com uma roupa toda branca, brilhosa, os dedos dele havia tudo na mão, tudo brilhando, resplandecendo, e eu sabia que era Deus, né? Só que ele vinha usar uma roupa toda branca, comprida, tipo uma bata, né? E ela era uma túnica, só que ela vinha com um capuz branco. Só que o rosto, eu não via o rosto, só era luz no rosto. Não tinha rosto, era uma luz, né? Mas o formato da mão, do pé, eu vi tudinho, que era uma pessoa, desceu do céu, ele abriu os braços e fez assim para mim, me chamando. Mas não falou nada, só fez o gesto com a mão que ele estava me chamando para me receber. E de repente ele baixou a cabeça, ficou de cabeça baixa assim, ele baixou o braço e de repente ele levantou os braços, mas com a cabeça baixa. E ele começou a subir de volta para o céu. Mas daí quando ele foi subindo, e ele foi levantando a cabeça bem devagarzinho, olhando para mim, e o rosto dele se transformou no rosto do pastor Ricardo, né?
E eu até contei esse sonho para ele na época, para minha esposa, para minha pessoal mais próximo. E desde aquele dia eu tive a certeza que eu estava na igreja verdadeira, porque Satanás tinha usado o irmão lá para querer botar uma ira no meu coração para poder me tirar, porque ele já estava tentando me tirar a qualquer custo para não permitir que eu fosse batizado, né? E hoje eu estudando as profecias bíblicas, aqui em Apocalipse, vocês vão ver que saber qual é a igreja, qual vai ser a igreja do tempo do fim, só vai existir duas igrejas, uma verdadeira e uma falsa, né? Mas aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, ela já mostra qual é a igreja verdadeira de Deus do tempo do fim. Ela está em mais de 2.600 passagens na Bíblia, entre o Novo e o Antigo Testamento. Mas aqui em Apocalipse é uma profecia que vai se cumprir agora no tempo do fim, porque Jesus já está às portas para vir nos buscar. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Nós somos descendentes de Jesus, né? Mas tinha uma observação aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É um povo pequeno contra uma grande multidão que vai estar contra a guarda dos mandamentos de Deus, contra os guardadores do mandamento de Deus. E aí a gente vem aqui para Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, né? Que aqui é as três mensagens dos três anjos, uma mensagem que eu ando pregando, que é a mensagem do tempo do fim, né? Que é uma advertência de Deus, que ela começa a partir do capítulo do verso 6 até o verso 12. Mas quando chega aqui no verso 12, ela mostra o povo remanescente do tempo do fim. Não vai existir mais placa de igreja, né? Eu sempre falo que placa de igreja não salva ninguém. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo e o Cristo é a cabeça. Mas aqui mostra, numa dessas passagens também, que Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Lá em Ezequiel 20, 20, ele fala: lhe dei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor, que o santifica.